Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus. E nesse canal, nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje, com a passagem Negações de Pedro, que segue descrita nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E faremos uma leitura e um aprofundamento. Faremos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus esteja conosco. Mateus capítulo 26, versículo de 69 a 75. Pedro estava fora do pátio. Aproximou-se dele uma criada, dizendo: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Saindo para o pórtico, outra viu e disse aos que ali estavam: Ele estava com Jesus, o Nazareno. De novo ele negou, jurando que não conhecia o homem. Pouco depois, os que lá estavam disseram a Pedro: De fato, também tu és um deles, pois o teu dialeto te denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço, opa, não conheço este homem. E imediatamente um galo cantou. E Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Saindo dali, chorou amargamente. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Mateus sobre negações de Pedro. Agora vamos à narrativa do Evangelho de Marcos, sobre a mesma passagem. Marcos capítulo 14, versículo de 66 a 72. Quando Pedro estava embaixo no pátio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se aquecia, fitou-o e disse: Também tu estavas com Jesus Nazareno. Ele, porém, negou, dizendo: Não sei, nem compreendo o que dizes. E foi para fora, para o pátio anterior, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, começou de novo a dizer aos presentes: Ele é um deles. Ele negou de novo. Pouco depois, os presentes novamente disseram a Pedro: De fato, és um deles, pois és Galileu. Ele, porém, começou a maldizer e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E imediatamente, pela segunda vez, um galo cantou. E Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito: Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E começou a chorar. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Marcos sobre negações de Pedro. Agora vamos à narrativa do Evangelho de Lucas sobre esta passagem. Lucas capítulo 22, versículo de 54 a 62. Prenderam-no e levaram-no, introduzindo-o na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Tendo eles acendido uma fogueira no meio do pátio, sentaram-se ao redor, e Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu sentado perto do fogo, e encarando-o, disse: Este homem estava em companhia dele. Ele, porém, negou: Mulher, eu não o conheço. Pouco depois, outro, tendo-o visto, afirmou: Tu também és um deles.
Mas Pedro declarou: Homem, não sou. Decorrida mais ou menos uma hora, outro insistia. Certamente este também estava com ele, pois é Galileu. Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. Imediatamente, enquanto ele ainda falava, um galo cantou, e o Senhor, voltando-se, fixou o olhar em Pedro. Pedro então lembrou-se da palavra que o Senhor lhe dissera: Antes que o galo cante hoje, tu me terás negado 3 vezes. E saindo para fora, chorou amargamente. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Lucas sobre negações de Pedro. Finalmente, vamos à narrativa do Evangelho de João. João, capítulo 18, versículo de 15 a 18 e de 25 a 27. Ora, Simão Pedro, junto a outro discípulo, seguia Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, ficou junto à porta de fora. Então o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a porteira e introduziu Pedro. A criada que guardava a porta diz então a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Respondeu ele: Não sou. Os servos e os guardas fizeram uma fogueira, porque estava frio. Em torno dela se aqueciam. Pedro também ficou com eles, aquecendo-se. Simão Pedro continuava lá de pé, aquecendo-se. Disseram-lhe então: Não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou e respondeu: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro decepara a orelha, disse: Não te vi no jardim com ele? Pedro negou novamente, e logo um galo cantou. Então, essa é a narrativa do Evangelho de João sobre negações de Pedro. Agora vamos fazer uma reflexão sobre o que a mensagem do Evangelho traz de ensinamento para a nossa vida no dia de hoje. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça já a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixe aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião a respeito dessa passagem, sobre o nosso estudo. Compartilhe para que mais um irmão, o irmão também possa fazer parte desse estudo. E também deixa aqui uma curtida, porque é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, importante dizer que nós estamos nesse momento na quarta etapa, que é a etapa da paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. E para você que está chegando agora, esse estudo dos 4 evangelhos, ele está organizado em 4 grandes etapas. Nós já temos aqui na nossa playlist a primeira etapa, que trata do anúncio, nascimento e infância de Jesus, a segunda etapa, que é o princípio da missão de Jesus, a terceira etapa, que é o ministério de Jesus, organizado no ministério da Galiléia, Judéia e Jerusalém, e você pode acessar e assistir, se quiser, na sequência, estão todos gravados aqui na nossa playlist. Amém? Bem, então aqui nós estamos na etapa, né, após a prisão de Jesus, né? Jesus já foi apresentado junto ao Sinédrio e agora Pedro está acompanhando de longe os acontecimentos. E você vai se recordar que a negação de Pedro, ela já foi prevista por Jesus, né? Você que acompanha aqui o nosso canal, nós já estudamos a parte em que Jesus fez a predição, né? Você me negará 3 vezes, né? E acontece nesse momento a negação de Pedro, a narrativa dos 4 evangelistas. Então, todos os 4
eles se ocupam dessa passagem, né? Bem, aqui no Evangelho de Mateus, né, e vai seguir também nos demais evangelhos, Pedro é abordado se conhece Jesus. Agora, é importante entender o contexto, né, a tensão daquele momento. Nós estamos num período onde era uma repressão muito dura. Provavelmente, se Pedro dissesse que conhecia Jesus, ele poderia ser preso ou morto ali, né? Tudo poderia acontecer. E era importante que ele fosse testemunha, né, desse momento. Não era tempo ainda de martírio. Mas, de qualquer forma, Pedro, ele vacilou, diante dos fatos, né? Ele não teve coragem de dizer que era um seguidor de Jesus. De qualquer forma, é o que está colocado aqui, né? Bem, aqui tem uma questão importante sobre a Pedro ser identificado, né, aqui logo no final, ser identificado pelo dialeto, né? E você vê o que que é a questão da regionalidade, né? Em todos os países tem essa questão da regionalidade, né? Nós estamos aqui no Brasil, e aí se você escuta alguém que é nordestino, né, o sotaque vai entregar a origem, não é? Da mesma forma, alguém que é sulista, pelo sotaque, você vai ver que, por exemplo, eu moro aqui no estado de São Paulo, né? Então é possível a gente perceber a partir de onde a gente está, da mesma forma de quem é de São Paulo for para o Nordeste, ou for para a região Sul, Norte, Centro-Oeste, enfim, também vai ser percebido. E aqui o que entrega Pedro é o dialeto, né? A forma, o sotaque do Pedro, e entregou ele naquele momento. Fala, não, ele é galileu, olha como ele fala, né? Interessante aqui, em Mateus, né, vai aparecer também essa questão aqui no Evangelho de Marcos, né? Mateus e Marcos, eles têm aí uma mesma linha, né? Praticamente uma mesma linha de narrativa, né? Do início ao final. Aqui no Evangelho de Lucas também tem uma mesma linha, né, de narrativa, mas Lucas ele coloca um componente novo aqui, né? Ele coloca aqui no final, depois de Pedro negar 3 vezes, Jesus aparece e encara, fixa o olhar em Pedro. Inclusive, eu já vi uma pintura, né, um quadro retratando esse momento em que Jesus, saindo prisioneiro, ele olha fixamente para Pedro, né, que cai em profundo arrependimento, né? Então, o artista retratou esse momento. Mas somente Lucas é que narra dessa forma, né? Então, ele complementa, falando que Jesus presencia, né, esse momento da negativa. Imagina o que que é para Pedro, né? Que tão arduamente, né, disse que jamais eu poderia ser preso e morto junto a ti. O próprio Jesus encara ele exatamente no momento da negativa, né? Então, no Evangelho de Lucas, essa questão está colocada aqui. Bem, aqui no Evangelho de João, João ele faz aqui uma uma narrativa, um ajuste aqui na narrativa, né? Porque nós vamos poder perceber que Mateus, Marcos e Lucas, aparentemente, Pedro está sozinho, percebe? Olha só, Pedro estava sentado fora do pátio, nem um sinal de mais alguém, né? Em Marcos, quando Pedro estava embaixo no pátio. Depois Lucas vai dizer, né? E Pedro sentou-se no meio deles. Portanto, os três evangelistas narram que somente Pedro estava no local. Aqui, no momento da negação,
tudo bem. De fato, quando Pedro nega Jesus, ele está sozinho. Mas na introdução de Pedro no local, tinha mais alguém, né? Então, João cita aqui, ó. Simão Pedro, junto a outro discípulo, seguia Jesus. Para a maioria dos especialistas, dos estudiosos, esse outro discípulo é João, porque João ele nunca cita a si mesmo nominalmente. Da mesma forma, Marcos, né? E aí eu falo de daqueles que foram testemunhas oculares, né? Ele nunca cita nominalmente que ele estava. Aí vai colocar o quê? Outro discípulo, né? Assim como Marcos, naquele momento da prisão, né? Que ele coloca que um jovem estava ali. Só que somente Marcos testemunha aquele momento onde um jovem corre nu depois de lhe tomarem um lençol. Então, qual que é o entendimento da maioria dos estudiosos? Que esse jovem era o próprio Marcos. Somente ele narra. E João, somente ele narra que tinha mais alguém. Portanto, é possível que esse outro discípulo seja o próprio evangelista que nos narra essa passagem. E também aqui ele fala da influência desse outro discípulo, né? Então Pedro não chegou entrando, né? Esse outro discípulo era conhecido, então ele abriu caminho, né? E muitas vezes a gente precisa de alguém para abrir o caminho para que a gente possa passar, né? Nem todas as portas estão disponíveis, né, para a nossa entrada. Então esse outro discípulo ele tinha ali alguns contatos, né? Ele era conhecido do sumo sacerdote, né? E também ele era conhecido é, provavelmente da outra, da porteira, né? Quem estava ali à frente por onde Pedro passou. Aí sim, depois, na narrativa, ela é centralizada na pessoa de Pedro, né? Mas aqui tem um ajuste de João que, ao chegar, tinha mais uma outra pessoa. Estima-se que João assistiu o julgamento de Jesus, né? Portanto, enquanto Pedro se aquecia e acontecia todo esse episódio aí da negação, Pedro poderia ter passado, né, subitamente ali e conseguido acompanhar o julgamento de Jesus por razões que ali na frente nós vamos explicar o porquê dessa afirmativa no momento em que nós chegarmos nessa parte do julgamento de Jesus. Bem, então aqui da mesma forma Pedro vai negar Jesus por 3 vezes, né? E aqui também tem um componente na narrativa de João que uma das pessoas, né, que afirma que Pedro era um seguidor de Jesus era uma testemunha ocular, era parente daquele a quem Pedro decepara a orelha, né? Lembra o Malco, o servo do sumo sacerdote? Era parente dele. Quando ele fala, não te vi no jardim com ele, ou seja, ele estava lá, né? E Pedro nega e o galo canta. Bem, meu irmão, minha irmã, o que é importante trazer para a nossa vida aqui é que o tempo todo nós somos provados, né? A nossa fé, ela é colocada à prova o tempo todo, né? E Pedro era aquele discípulo mais contundente, né? Aquele que falava, não, Senhor, eu vou contigo até a prisão, até a morte, se negarem, eu jamais farei e tal. Quantas e quantas vezes que, assim como Pedro, a gente faz aquela afirmativa dizendo que não vai arredar o pé e a gente sucumbe por falta de fé, né? Falta coragem, né? E a fé, ela nos dá coragem, entusiasmo, ela nos dá esperança, né? Então, é muito importante a gente nutrir a nossa fé para que a gente esteja fortalecido nos momentos de maior provação, né? E esse foi um desafio, né? Uma prova dura da qual Pedro não passou, né? Ele foi encurralado e ele não teve coragem ali de afirmar-se como discípulo de Jesus. E para nós hoje parece fácil, mas era muito difícil para Pedro confirmar naquele momento. Mas de qualquer forma ele não teve fé, né? Coragem suficiente. Então que a gente se fortaleça na nossa fé para que em momentos difíceis nós não vacilemos, né, na nossa fé e que a gente tenha sempre Jesus como
o nosso Salvador, né? Que a gente nunca tenha vergonha de testemunhar a fé em Jesus. Amém? Então, muita paz, muita luz, que Deus sempre esteja presente na sua vida, na sua família, no seu trabalho, nos seus projetos. Graça e paz.